Namastê. Sou Mestre Aleph e estou aqui na última parte do meu recado para os evangélicos. E você que é evangélico de qualquer igreja e que durante essa série de vídeos se sentiu ofendido ou sentiu que eu generalizei e que talvez tenha dito para si mesmo, para outros, ou até vai comentar aqui nos vídeos: ah, você citou os piores exemplos, ah, você citou as piores igrejas, ou você... isso são apenas alguns pastores. Eu te pergunto, onde estão os pastores que não são assim? Porque esse silêncio esperando o juízo de Deus não foi a atitude de Jesus. Não foi a atitude de Paulo. Não foi a atitude dos profetas do Antigo Testamento diante dos reis, quando eles desobedeciam. Esse silêncio, essa leniência de somos todos irmãos e tudo bem, que se dane, ela não é cristã. Porque os discípulos de Cristo foram chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Devem iluminar as trevas morais que esse país, nas quais esse país se encontra, e devem salgar para dar sabor e evitar a podridão. Então, se você é evangélico e acha que eu não fui justo com você, mostre que você é diferente, você, tua igreja. E principalmente responda a esses canalhas nas urnas. E quanto ao ser apenas exemplo de algumas igrejas, sinto muito. Falamos aqui da Igreja Batista, de algumas igrejas, né? Batista do Povo, Batista da Lagoinha, Igreja da Graça, Mundial, Plenitude, Renascer, Universal, Sara Nossa Terra, das Assembleias de Deus, principalmente a Assembleia de Deus Madureira, não são algumas igrejas. É claro que existem muitas outras, mas o que nós estamos vendo aqui é uma atitude geral, é uma postura geral de pastores que rifaram o Brasil para o PT e que agora estão rifando de novo, porque os interesses deles, das suas organizações, das suas famílias, da herança que eles querem deixar para os seus familiares, vem à frente de qualquer postura moral, ética e espiritual. Eu havia prometido que na última parte ia falar de um livro, né? O livro é esse aqui. O Bispo, né? De Douglas Tavolaro, com reportagem de Cristina Lemos. A história revelada de Edir Macedo. Esse livro foi amplamente divulgado pela Rede Record, vendido nas igrejas, né? Eles dizem que trocam por oferta, quer dizer, você não compra nada, você troca por dinheiro. É um absurdo, né? Não tem trocar por oferta. É que eles não podem dizer que vendem livros nas igrejas, mas eles vendem. Foi muito vendido nas igrejas, porém, recentemente, depois de sair a série Nada a Perder, de Edir Macedo, que também é uma biografia, esse livro foi meio posto de lado. Suponho eu que é porque Nada a Perder é uma versão mais sanitizada dessa história. Acho que algum revisor comeu bola por aqui, ou algumas declarações que se tornaram polêmicas de Macedo e os seus comparsas não haviam previsto. Então esse livro não foi banido, mas ele é difícil de ser encontrado. E eu quero terminar apontando alguns detalhes desta biografia de Edir Macedo e destacando coisas que normalmente passam despercebido, ok? Primeiro, logo na introdução do livro, na página 14, quando o jornalista Douglas Tavolaro está discutindo e explicando o porquê da sua iniciativa, e ele chega na página 14, ele diz que não é gratuito afirmar que as multidões extraordinárias reunidas pela Igreja Universal em seus encontros foram um sinal para que os evangélicos começassem a ser mais respeitados. Primeiro, isso é uma mentira. Se você é crente evangélico há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, você sabe que existe um antes e depois da Igreja Universal. Hoje, ser evangélico virou bunda. Todo mundo tem, todo mundo tem um louvorzinho no celular do lado do pancadão. Mas a realidade, antes da Aline Barros aparecer na Globo, né,
antes do Raul Gil viver promovendo música gospel, é que antes disso os evangélicos viveram uma fase de total desrespeito. Desrespeito que continua até hoje, por culpa de vocês, que permanecem calados, ou que relativizam as coisas, como eu mostrei aqui tantas vezes, e por culpa de pastores e líderes como Edir Macedo, que transformaram a igreja num mercadão. No passado, os crentes evangélicos batistas, presbiterianos, eles eram muito respeitados. Inclusive tiveram um papel importante, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Depois de Edir Macedo, depois que a teologia da prosperidade norte-americana chegou aqui e o Edir Macedo conseguiu piorá-la, porque ele não é o fundador dessa merda, né? Você vai ver isso na boca de Kennedy Copeland, Kenneth Hagin, T.L. Osborne. Esses caras são os idealizadores desta merda, né? O evangelho segundo os Estados Unidos da América, que chegou no Brasil, se misturou com a Umbanda, se misturou com crendices e virou esta aberração que é comercializada descaradamente por aí. Aí depois o cara solta uma pérola ainda maior. Ele discute todas as questões de entrevistar o Edir Macedo e diz: estas questões ganharam ainda maior dimensão porque nós, os autores, Douglas Tavolaro, diretor de jornalismo, e Cristina Lemos, repórter especial em Brasília, somos funcionários da Rede Record de televisão. Em português claro, Edir Macedo é nosso patrão. Como ter isenção para contar a vida de quem paga nosso salário? E eu respondo: sem isenção. Porque o livro não é isento. Neste livro não se perguntou a opinião de outros líderes evangélicos acerca de Edir Macedo. Neste livro, ele diz aqui que Edir Macedo não teve medo de falar acerca de assunto nenhum. Foi uma entrevista controlada, como foi controlada, encomendada, a entrevista que Edir Macedo deu para Roberto Cabrini recentemente. Ele diz que ele não tem medo de falar de nada, mas curiosamente o assunto Lucas Terra, se você não sabe quem é, procure aí no YouTube, procure no Google, procure em alguma outra ferramenta de busca. Lucas Terra foi um jovem obreiro da Igreja Universal, estuprado e queimado vivo por pastores que até hoje estão brincando com a justiça brasileira. Esse assunto não foi mencionado aqui. Uma das maiores aberrações envolvendo pastores da Igreja Universal. Isso não foi mencionado. As grandes acusações de que a Igreja Universal teria recebido dinheiro do tráfico ou de lavagem de dinheiro também não foi mencionado. Então não há isenção. E isso que me fode com o jornalismo aqui no Brasil. Vira e mexe você ouve a história de imprensa livre, que a imprensa tem que ficar livre. Imprensa é livre. O Jornal Nacional é livre com intervalos comerciais. Quem é que se forma hoje em faculdade de jornalismo e sai disposto a informar, a montar mídias independentes? 3, 4. Que não vão para frente também. Hoje se formam empregados, profissionais que vão utilizar-se das ferramentas do jornalismo para induzir, enganar e manipular pessoas. Em nome de quem pagar mais. E me desculpe, cara, se você acha que isso é normal, não, eu me formei, eu estudei para ganhar dinheiro. Você deveria se formar por amor a uma profissão. Você deveria estudar por amor a algo, não pensando, vou trabalhar para Veja, vou trabalhar para Isto É, e vou escrever o que eles me ditarem para escrever. Isso não é imprensa livre. Porque esses órgãos já estão comprometidos com outros interesses e vão utilizar a escrita de jovens jornalistas para enganar as pessoas em nome de informá-las. E toda vez que alguém observar o absurdo disso, vai aparecer o brado da imprensa livre. Nós temos que perceber que a imprensa não é livre, ela é vendida. O caso que eu já mencionei algumas vezes, as manifestações de rua contra Dilma. Eu estava lá. Folha de São Paulo, Isto É, os caras minimizavam as manifestações. Diminuíam os números, jogavam os números lá embaixo. Rede Globo nem falava. Porque o timão do poder estava nas mãos do PT e de Dilma.
À medida que isso vai mudando de lado, aí também mudam de lado as mídias do Brasil. Então essa conversinha, já estão armando contra nós, o PT não falou isso quando a mídia estava do lado deles. Quando a mídia era branda para destacar as muitas e muitas acusações contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, contra a ex-terrorista Dilma Rousseff. É o que a mídia brasileira é o que esse livro é. Engraçado, Edir Macedo não procurou um repórter qualquer, nem nenhum repórter qualquer se interessou por ele. É o diretor de jornalismo da Rede Record. É um livro feito sob encomenda, que em nome de isenção, que em nome de profissionalismo, escreve uma bíblia para converter pessoas às visões amalucadas desse salafrário. Pois bem, eu vou citar apenas alguns pontos, tudo bem? Então, depois, na página 152 e 153, falando sobre o xadrez pela Rede Record, que é como o capítulo é chamado. Veja só que coisa interessante. Edir Macedo envia um representante, Laprovita Vieira, para ex-deputado federal, para negociar a Rede Record. Olha que coisa incrível. Surge então outro personagem, esse sim decisivo na compra da emissora, o pastor e ex-deputado federal Laprovita Vieira, o mesmo que acompanharia Edir no dia de sua prisão 3 anos mais tarde. Melindrado, o bispo sabia que dificilmente obteria êxito se sua figura aparecesse nas negociações logo no início. Seu Vieira, como é conhecido, interpretaria o papel do comprador oficial da Record, no tabuleiro de xadrez construído por Edir Macedo. Veja que a ideia é fazer parecer que o Edir Macedo é um cara articulado, inteligente. Eu te pergunto, isso combina com o cristianismo? O que ele vai fazer agora? Combina com o que a própria Igreja Universal prega para o povo em seus tempos? A encenação convenceu, e não era para menos. Edir tinha dado uma ordem ao pastor. Ele deveria comparecer a todas as reuniões, com um maço de cigarros bem à mostra no bolso da camisa. Ninguém poderia desconfiar que por trás de Laprovita Vieira estava o fundador da igreja evangélica que mais crescia no Brasil. Essa canalice do Edir Macedo, que combina bem com o Antigo Testamento, com Davi se fingindo de louco, com Samuel dizendo que está indo fazer um sacrifício a Deus quando na verdade ele está indo ungir Davi, combina bem com a ética furada do Antigo Testamento. E se você acha o máximo, é porque você não é cristão. Ele mentiu e o pastor fez o que ele queria. Eles encenaram, aprontaram. Aliás, muitas coisas que eu vou falar aqui desse livro, elas não são contra a lei. Elas não são crime, muitas coisas que eu vou apontar além desse livro. Mas moralmente elas são inaceitáveis. Essas são as pessoas que do alto dos palcos que eles chamam de altar, eles querem dar conselhos morais para os outros. Estas são as pessoas que querem legislar sobre a sexualidade dos outros. Essas são as pessoas que querem legislar sobre o comportamento das pessoas dentro dos seus empregos. Esse é o líder da igreja, mentindo, dissimulando. Porque a Igreja Universal ela tem um duplo critério mesmo. Dentro da igreja, ela tem uma dupla moral. Dentro da igreja é a moral evangélica conservadora. Essa moral evangélica conservadora não se estende à Record. Aí você diz, mas a Record não é da igreja. Teoricamente não, mas os diretores da Record são bispos. Os diretores dos programas da Record são bispos. Então me diz uma coisa, seu cristianismo é cristianismo dentro da igreja e fora da igreja ele não é cristianismo? E vocês ainda querem impor ao Brasil esse código torto de moralidade que vocês têm? Me poupe, né? Isso é ridículo, é absurdo. O famoso livro preconceituoso, mal escrito de Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Esse livro era vendido em banca de jornal. Eu comprei, eu fui trouxa. Porque o livro vinha num plástico e o nome do Edir Macedo estava coberto. Só que era uma capa falsa, mas não dava pra ver, parecia que era a capa mesmo, que era da cor da capa. Atrás não tinha a descrição que hoje existe.
Havia uma descrição sugerindo que o livro havia nascido de uma experiência mística do autor, como se fosse um livro de espiritualidade. Quando você abre e saía aquela capa falsa, aparecia o nome do Edir Macedo, aparecia do lado a editora com o nome dele e a verdadeira contracapa. Você acha que ele fazia isso para evangelizar alguém? Ele fazia isso para vender, porque ele sabia que se o nome sujo dele aparecesse, naquela época, ninguém compraria. Mas hoje, pelo dinheiro e poder e posição, ele fez o que a China fez. Calou a boca de covardes, calou a boca dos medrosos, calou a boca dos vendidos, calou a boca da Xuxa, que foi chamada de endemoniada na Folha Universal, de que fez pacto com o diabo, que as bonecas dela matavam pessoas nos Estados Unidos, está na Folha Universal. E hoje coloca bandana com a Rede Record na testa. Virou a versão burra e pobre tupiniquim da Ellen DeGeneres. E tudo bem, porque o dinheiro compra tudo. E hoje o Edir Macedo é tratado como se fosse uma pessoa de respeito, com 300.000 processos nas costas dele. Porque o dinheiro calou a boca dos covardes, calou a boca dos vendidos, que se calam diante da posição e do poder das pessoas. Pra mim ele é o mesmo canalha dos anos 90, que apareceu na TV dizendo que não, a Igreja Universal ou dá ou desce. E hoje, até hoje, tem gente dando ou descendo. É o mesmo canalha que, por ordem dele, porque o bispo era bispo dele, o Von Held, que chutou a santa e que iniciou a tal guerra santa entre Globo e Record. Esse cara, que não foi expulso da igreja, saiu depois porque quis, mostrou o desrespeito que a Igreja Universal tem pela fé alheia. Que depois eles tentaram mudar essa visão através da fala mansa do Marcelo Crivella. Acorda, evangélico, acorda, ou deixe de ser evangélico, porque de outro modo não dá. Pois bem, olha o que o Edir Macedo disse que orou, página 159 do livro O Bispo. Olha só a oração que Edir Macedo fez, que estava difícil comprar, a emissora. Coloquei a minha cara no chão e chorei. Fiz tudo o que podia. Fiz e nada deu certo. Então fiquei de joelhos e disse para Deus: olha, está nas tuas mãos. Se vier a Record, bem. Se não vier, paciência. Eu não vou perder nada. Esse negócio não é para mim. Como assim não é para mim? É para Deus, então? Se é para Deus, por que não existem programas evangélicos na Record? Ah, não. Tem programa evangélico de madrugada. Tem entradas de bispos na Record durante a programação para fazer oração. É um shop tour evangélico. Os programas da Record são todos iguais. Entra um bispo, olha o que está acontecendo na Igreja Universal. Ó, vem aqui que você vai aprender a usar a fé. Você entendeu? Eles pagam, entram na programação pensando no retorno, te conduzindo com supostos milagres para a igreja, para que lá você descubra qual é o mecanismo para mudar de vida. O sacrifício financeiro. A Fazenda é pregar evangelho? É aquele mala daquele Rodrigo Faro? Esses programas jornalísticos da Record que são abutres em cima da carniça? É tipo o antigo Cidade Alerta? Que todo programa jornalístico da Record é assim. Será que o salário caríssimo da Xuxa, da Sabrina Sato, ou Legionários, onde é que está a pregação do Evangelho? Ah, não, a pregação do Evangelho. Não, mas teve uma novela, depois de anos. E me diz uma coisa, onde é que está a pregação do Evangelho na novela Os 10 Mandamentos? Cópia fajuta e mal feita do filme do Charlton Heston. Até o vestuário de Moisés é igual. Só que é capenga, com efeitos especiais esdrúxulos. Sinto muito, cara. Se teu padrão é de coisa boa é aquele CG podre da novela, sinto muito. Aquelas atuações risíveis. A história bíblica editada, manipulada. Aí tem gente aprendendo a Bíblia agora com a Record. Você tá fudido, cara. Você é pior do que seguir em bromólogo, é seguir o Edir Macedo. Sem contar que os caras espremeram os 10 mandamentos, 10 mandamentos virou livro, 10 mandamentos virou batom. Batom. Você acha que as mulheres do deserto se vestiam e se penteavam daquele jeito que você vê na novela? Ditando moda. Isso é evangelho? É evangelho ou evangélico o filme dos 10 mandamentos? Uma versão Super 8? Um dia eu explico que é Super 8, que não vai caber nesse vídeo.
uma versão Super 8 com final surpresa e que rendeu um monte de confusões, né? Acusações de que membros teriam sido induzidos a comprar ingresso. Eu conheço obreiro da Igreja Universal que estava lotado de ingresso para o filme e que não conseguia levar as pessoas para ver, que praticamente arrastava as pessoas para sessões que não enchiam. Isso é pregar o evangelho? Isso é enriquecer. Enquanto isso, você, obreiro, obreira, evangelista jovem, você tá com um desenho de uma barra do Congresso Empresarial colado na tua porta, dizendo que você vai ser milionário. Enquanto milionário é o Edir Macedo, às tuas custas. E não só ele. Olha que coisa terrível, falando sobre o Plano Collor. As prestações do Bispo Macedo, baseadas na cotação da moeda estrangeira, despencaram com o Plano Collor, o pacote econômico de Collor. Sabe, né, que Fernando Collor capturou dinheiro, roubou, né, dinheiro das poupanças de muitos brasileiros. Né? Pessoas se mataram por causa disso. Pessoas foram à bancarrota por causa disso. As dívidas da compra da Record, antes exorbitantes, acabaram pagas com facilidade. Edir passou a zerar 2 até 3 prestações em um único mês. Antes de 1992, o bispo já quitara integralmente a dívida. Acabou de comprar e quitou. Fui salvo pelo gongo. O Plano Collor só ajudou a mim no Brasil inteiro, mais ninguém. Sorte? Acaso? Coincidência? Cada um acredite no que quiser. Eu tenho certeza de que foi Deus. Você que foi prejudicado no Plano Collor, você que tem um parente que foi prejudicado pelo Plano Collor, deixa eu te avisar. Você se fudeu porque Deus queria dar a Record para Edir Macedo. Sabia? Deus queria dar a Record para Edir Macedo para hoje você ver a programação lixo que passa lá. Deus queria dar a Record para Edir Macedo para que ele ficasse milionário. Ok? E comprasse um apartamento em Miami de 9,65 mil euros. Ok? O condomínio de alto luxo Porsche Design Tower comprou agora, em 2016. E essa informação está no site The Real Deal, assinada pela jornalista Catherine Kellerges. E esse edifício, inclusive, tem elevadores para os carros, para o cara guardar o carro no apartamento. Deus destruiu você, ok? Deus destruiu tuas finanças, Deus ferrou o Brasil, porque ele tinha que dar a Record para Edir Macedo. Você acha que foi isso? Eu acho que não foi, mas tudo bem. E para terminar, na página 218 desta mesma obra extraordinária, né? Na página 218. Antes de eu ler a página 218, eu vou ler a 166, que eu estava esquecendo de falar sobre isso. Na página 166, o Edir Macedo comenta-se que Honorilton Gonçalves, pastor da Igreja Universal, assumiu a direção da Record. Como eu disse, não é ilegal, mas será que é moral? Né? Por que um pastor assumiu? O então pastor abriria mão do altar para se dedicar à carreira de executivo de televisão. Eu acho isso tão estranho, porque não é uma vocação ser pastor? Não é Deus que chama para ser pastor? Como é que você abre mão de ser pastor e bispo para ser candidato, para dirigir emissora de TV? Né? É muito estranho. Sem contar que os pastores menores na hierarquia não têm essa liberdade. Aí olha só o que se comenta aqui. Na compra dos direitos das Olimpíadas 2012, por exemplo, foi assim que Edir Macedo disse que eles iam ser os primeiros, né? Pela primeira vez na história, a TV Globo acabou excluída de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Inclusive, em Londres, Edir Macedo recebeu sua muito amiga Dilma. A Record fará a transmissão dos Jogos de Londres com exclusividade no Brasil. Aí olha o que o Edir Macedo disse para o Honorilton. Eu disse para Gonçalves fazer uma oferta impossível de cobrir. Valor que não pode ser divulgado por força de contrato. Eu te pergunto, de onde a Igreja Universal, aliás, de onde Edir Macedo tinha dinheiro para fazer uma oferta impossível de cobrir? Que a Globo não poderia cobrir, que o SBT não poderia cobrir. De onde ele teria um fundo inesgotável de dinheiro para conseguir
os direitos de exibição das Olimpíadas 2012? Você sabe a resposta. Eu também sei. Agora sim, na página 218, você vai entender por que é que Fernando Collor assinou a concessão da Record para Edir Macedo. Antes mesmo de 1989, Collor foi o primeiro presidente com quem Edir se relacionou e entregou-se de corpo e alma. A primeira conversa oficial ocorreu no Rio de Janeiro, ainda no início da campanha que lhe daria a faixa presidencial em 89. Vamos te apoiar, vamos é a igreja, os obreiros entregando santinho na rua, os jovens, entendeu? Vamos te apoiar, Collor, mas eu vou te pedir uma coisa. Pois não, bispo, quero fazer a oração no dia da sua diplomação a presidente. Vai ser a primeira vez que um pastor irá orar por um líder da nossa nação. O Collor concordou, mas não aconteceu. Aí eles até dizem que foi por isso que ele caiu. Engraçado, né? Edir Macedo não teve nenhum encontro com Itamar Franco, que substituiu o Collor, e pouco se relacionou com José Sarney. Encontrou-se com ele somente na época em que o político maranhense era senador. Nos anos do mandato de Fernando Henrique Cardoso, o bispo dedicou-se com intensidade às suas missões religiosas fora do Brasil. O encontro mais próximo com a alta direção do PSDB, quando o partido estava no poder com a FHC, foi no encontro no escritório da Igreja Universal de Brasília, um templo de arquitetura fina, próximo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E aqui ele vai comentar que Fernando Henrique, a liderança do PSDB, se aproximou da Igreja Universal, perdão, que havia apoiado Fernando Henrique em 1994, para pedir ajuda, porque a popularidade do Fernando Henrique vinha desabando e o Edir Macedo lhe bateu a porta na cara. E depois começa a conversa das relações entre Edir Macedo e Lula. Inclusive, o comentário de Edir Macedo sobre Lula. Sob certo aspecto, eu admiro Lula e vejo claramente que ele é maior que o PT. Ele teve peito de bater de frente com a Igreja Católica no episódio da política de controle da natalidade. Viu como a questão do Edir Macedo é com a Igreja Católica? Fiquei até surpreso, aliás, ele não beijou a mão do Papa e sustentou a postura adequada para um Estado laico. Interessante, né? Primeiro que Edir Macedo chamou Lula de Satã na campanha de Fernando Collor. Apareceu com a camisetinha com os L's verde e amarelo de Fernando Collor. Outra coisa, ele pediu para o Collor receber a oração dele. Nessa hora que ele estaria orando para o Brasil inteiro ver, o Estado não ia deixar de ser laico, né? Porque o Lula respeitar o Papa como líder político e não religioso é um atentado à laicidade. Por isso você que vive batendo uma pro Lula, acorda. As reclamações do Lula contra a Globo são dirigidas pelo Edir Macedo. Quando o Lula participou da inauguração da Record News, o discurso dele foi esse, que a Record News deveria abrir as portas para uma democratização da mídia. O que o Lula pretendia era que a estrutura da Rede Record se transformasse numa estatal para ele. No mesmo dia, Edir Macedo atacou a Rede Globo. Eles estavam unidos contra a Igreja Católica e contra a Rede Globo. Acontece que no meio desta cachorrada os interesses mudam. Como mudaram, né? Para terminar, agora em fevereiro de 2017, a Rádio Record, com investimento de 2,5 milhões de euros, vai se expandir as suas transmissões na Europa. Provavelmente fortalecida, né, com os horários que ela vende para a Igreja Universal, que teve grande poder de compra com a Fogueira Santa, que aconteceu agora no dia 18 de dezembro. Olha só, meu querido, no final de tudo isso que eu tenho a te dizer, esses pastores se devoram por poder e dinheiro. Essa não é a Igreja de Cristo. Quando eu fui a Conde de Sarzedas, em São Paulo, em busca de livros, porque nos anos 90 a Conde de Sarzedas era famosa, por isso que eu encontrei foi artigos para a campanha. Tijolos, marretas, pá de construtor, envelopes de Fogueira Santa de Israel. Todos criticavam a Igreja Universal, porque fazia isso. Nos anos 90 ela era chamada de seita. Hoje as igrejas aderiram, porque isso dá muito dinheiro, dá muito poder.
Por isso se calaram os líderes. Isso não é cristão. Entendeu? Isso motivou o primeiro vídeo recado para os evangélicos. E agora eu volto, apontando todas essas abominações para você. Apontando esses líderes. Durante a eleição Dilma e José Serra, Silas Malafaia, que foi aliado de Edir Macedo na Guerra Santa contra a Rede Globo nos anos 90, atacou o Silas Malafaia. Eles brigaram aí na internet. Silas Malafaia gravou vídeos acusando Edir Macedo, depois de o haver defendido no episódio do avião com o bispo João Leite. Percebe o que está acontecendo? Silas Malafaia não é voz profética da nação. Valdomiro Santiago, Agenor Duque, não são profetas. Eles estão enganando vocês. E se você é evangélico, se você diz que é diferente, se você acha que o que eu estou falando não cabe para você, então se manifeste. Via YouTube, nas ruas, nas urnas, mostre-se, lute contra isso, porque só nós podemos parar o que está acontecendo no Brasil. Os evangélicos estão muito mais bem colocados no poder hoje do que estiveram nos últimos anos. E a situação só tende a piorar. Se você é evangélico e está esperando a sua oportunidade de chegar ao poder, de ter alguma coisa, esse vídeo é para você. Você é da mesma laia desses caras. Agora, se você é diferente, se você é cristão, se você é da Igreja de Cristo de verdade, se manifeste, divulgue esse vídeo, fale comigo, me envie e-mails. É preciso que algo seja feito. Os membros da Igreja Universal sabem que a audiência da Rede Record é induzida. Eu sei disso, eu vejo isso. A TV tem que ficar ligada na Rede Record ou nas filiais da Record. O rádio é 24 horas por dia ligado na Rede Aleluia para abençoar a casa. Quer dizer, as pessoas são a bucha de canhão. São os financiadores de tudo e absolutamente tudo que essa igreja faz. E as outras igrejas aprenderam o caminho das pedras. Basta você ver a Igreja do Evangelho Quadrangular, que era uma igreja muito parecida com a Renascer, e hoje ela é uma universal. Os pastores falam como se fala na universal. Percebe o que está acontecendo? Se manifeste. Pare isso. Se você realmente ama Deus, se você realmente ama Cristo. Muito obrigado e até a próxima. Namastê.